Bom, gente, falando ainda das orações coordenadas, eu quero esclarecer mais uma vez para vocês a respeito da conjunção pois. Nas orações coordenadas, ela pode ter função de explicação, pode ser explicativa, e pode ter função de conclusão, pode ser uma oração conclusiva. Então, para deixar bem clara essa diferença, eu coloquei aqui mais algumas orações para a gente ver. Não demore, pois não gosto de ficar sozinho. É bom que você divida as orações para você perceber a localização do pois, né? A primeira oração, que é com o verbo demore, termina aqui nesta vírgula. Não demore, pois não gosto de ficar sozinha. Você nota nessa divisão entre a primeira oração e a segunda que o pois veio aqui antes do verbo gostar, antes do verbo. Se o pois aparece antes do verbo, colocado antes do verbo no início da oração, ele está no início dessa oração aqui, ó, da segunda oração. Ele faz parte da segunda oração e ele está colocado no início. Se ele vem logo no início da segunda oração, ele tem essa ideia de explicação. Então, essa oração é uma oração coordenada, sindética, né? Tem conjunção sindética e é explicativa. Esse pois tem o valor de explicação. Como eu já falei outras vezes para vocês, você pode também trocar esse pois por porquê. Não demore, porque não gosto de ficar sozinha. Para perceber que o pois tem o valor de explicação. Você pode substituir também pelo porquê, que dá certo. Mas é fácil. É só você perceber que ele está no início da oração, está colocado antes do verbo. Então, ele faz parte de uma oração explicativa. Outro detalhe, que eu já falei também, é que é comum na oração anterior aparecer um verbo no imperativo, dando ideia de ordem, de pedido, de conselho. Não é sempre, mas ajuda a gente também a identificar a oração como explicativa, né? Ela depois aparece no início, antes do verbo. Como também nesse exemplo aqui, ó. Fale mais alto. Primeira oração. Pois a ligação está ruim. Olha onde está o pois. No início da oração. Qual é o verbo dessa oração? O verbo é estar. Então, esse pois vem no início, antes do verbo. É uma oração explicativa. No início, antes do verbo. Ele pode ser substituído pelo porquê. Fale mais alto, porque a ligação está ruim. A primeira oração está no imperativo. Fale mais alto, é um pedido. E a segunda oração iniciando com a palavra pois, com a conjunção pois. Então, essas duas, olha a localização do pois. Essas duas são explicativas. Já essa aqui, a primeira oração é: ele estudou bastante. É uma oração aqui com o verbo estudar. Ele estudou bastante. E o pois, olha, ele não vem aqui no início, ó. Ele está lá no meio da oração. Aqui é a segunda oração, ele vem aqui no meio, ó. Ele vem entre vírgulas. Da conclusiva você vai sempre ter a presença da vírgula. A vírgula faz parte da conclusiva. Para separar esse pois, porque ele vem após o verbo. O verbo está aqui, ó. É uma locução verbal, mas o verbo está aqui, ele está no meio, ó. No meio da oração. E é uma oração muito difícil das pessoas usarem. Mas na escrita, para falar, dificilmente você vai ver alguém falando dessa forma. Ele estudou bastante. Deve, pois, passar no concurso. Ou seja, eu estou tirando uma conclusão. Pode ser que essa pessoa não passe no concurso, mas eu estou tirando uma conclusão. Então, esse pois aqui faz parte de uma oração conclusiva, colocado no meio da oração, depois do verbo, certo? A mesma coisa nessa última aqui, ó. O relógio é de ouro, ó. Primeira oração. Primeira oração, com o verbo ser. Segunda oração. Olha onde veio ficar esse pois, ó. Esse aqui está mais distante ainda, ó. Está lá no final da oração. Após o verbo, que é esse verbo aqui, ó, enferrujar. O relógio é de ouro. Conclusão. Deve enferrujar, não enferruja, pois.
Olha nesses dois exemplos, olha a localização do pois, ó. No meio da oração, no final da oração. Não importa se é no meio ou se é no final, mas ele vem após o seu verbo e tem que ser separado por vírgula. Ele é bem diferente. Muita gente confunde, isso é um dos principais erros, principalmente de concursos, a classificação do pois. Mas se você trocar o pois pelo porquê, aqui você percebe a explicação e aqui não dá certo, ó. O relógio é de ouro, não enferruja por quê? Não dá certo. Então, preste bem atenção nisso. Explicativa, ela vem no início da oração. Conclusiva, esse pois vem no meio, entre vírgulas. Até no final, mas entre vírgulas e depois do verbo. Tudo de bom.